Olá, querido irmão, bom dia. A paz e a alegria das chagas do ressuscitado esteja no seu coração. Estamos aqui mais uma vez com o Pão da Palavra. Hoje, quarta-feira, o Evangelho do dia, na Sagrada Liturgia, nos ensina um ensinamento maravilhoso. Jesus quer nos ensinar a orar. Diz assim o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 1 em diante. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele, então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. O Evangelho de hoje é uma grande graça para nós. Os discípulos, depois de alguns anos caminhando com o Senhor, seguindo suas palavras, sendo formados e forjados pelo Mestre, os discípulos percebem que Jesus, ele possuía uma maneira particular de se relacionar com o Pai. Uma facilidade, uma intimidade. Os discípulos percebiam que Jesus acordava cedo e passava momentos longos conversando com Deus, com o Pai. Os discípulos percebiam que Jesus também, muitas vezes, despedia as multidões que os cercava para ir se relacionar com o Pai, orar, falar com Deus. E este relacionamento íntimo de Cristo, do Filho de Deus com o Pai, desperta nos seus discípulos o desejo também desta relação de intimidade. Por isso os seus discípulos dizem e pedem: Mestre, ensina-nos a orar. Assim como João Batista também ensinou os seus, nós também queremos orar. Nós queremos também falar com o Pai. Como é bom falar com Deus. Então, Jesus volta-se aos discípulos e ensina esta oração, chamada oração do Pai Nosso. Ou, como o Catecismo também nos diz, a oração dominical, a oração do Senhor. Na escola de Jesus, um dos grandes ensinamentos, sem dúvida, é esta maneira particular que o Mestre se relaciona com Deus. Para nós, Jesus nos traz uma novidade. O nosso Deus é um Pai. E a escola de Jesus, a escola da oração de Jesus, não possui apostilas, métodos. Jesus ensina com a vida. Jesus ensina com o testemunho. E é esta vida e esse testemunho que faz despertar no coração dos discípulos o desejo de ser igual. Sim, quando nós contemplamos Jesus no Evangelho, nós passamos a admirá-lo. E da admiração nasce o desejo de imitar. Precisamos aprender com Jesus como nos relacionar com o Pai. Esse é o desejo do Pai. O Pai quer ter uma relação de intimidade conosco. Aí está a alegria do coração do homem, ter esta relação fecunda de intimidade com o Pai. No Evangelho de hoje também, irmãos, Jesus não ensina apenas uma oração, uma fórmula. Não, a oração do Pai Nosso, segundo o Catecismo da Igreja, é o resumo de todo o Evangelho. É a oração que nasceu do próprio Cristo. É também uma maneira própria de viver o reino de Deus. Uma maneira correta de relacionar-se com o Pai. Nesta oração, nós chamamos a Deus de Pai. Nós queremos glorificar o seu nome, exaltar a sua santidade e clamamos acima de tudo que o seu reino faça-se presente nesta terra e em nossa vida. Que o Senhor hoje, neste dia abençoado, nos ensine a rezar, nos ensine a chamar a Deus de Pai, e que a oração dos nossos lábios não seja uma oração apenas discursiva, mas uma oração vivencial. Que ao falar com Deus, este Deus nos transforme e o reino do Senhor se torne
presente em nossa vida e ao nosso redor. Deus te abençoe e que nós possamos cada vez mais nos alimentar do pão da palavra. Senhor, ensina-nos a orar.